abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versos de 66 a 72. Antes de nós começarmos a leitura, nós terminamos Abacuque, né? E como esse é um período, vamos dizer assim, de férias, de festas e tal, nós vamos iniciar Provérbios, vamos retornar ao livro de Provérbios, depois que eu retornar das minhas férias, que será em fevereiro. Eu terei férias em janeiro. Esse período nós estaremos trazendo pregações não sequenciadas. Então, esse texto aqui vai iniciar, Marcos, algumas pregações que estarei trazendo nesse período, não especificamente sobre um livro, mas textos de livros aleatórios da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 14, versos de 66 a 72. Estando Pedro abaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer esse circunstante: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a preguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos ao Senhor Deus, mais uma vez estarmos aqui nesse lugar que chamamos da tua casa, porque o Senhor está presente, a casa de oração, onde o teu povo se reúne, Senhor, no dia do Senhor, ó Pai, nessa festa memorável que é o culto público, Pai, para render louvor, graça, ações de graça, Senhor, render, ó Pai, ao Senhor das nossas vidas, ó Senhor Deus, culto que lhe é devido, apesar da imperfeição dos nossos lábios, apesar da imperfeição das nossas vidas. E agora, Senhor Deus, queremos que o Senhor fale através da tua palavra ao nosso coração. Que, Senhor, possamos sair daqui, Senhor, edificados e instruídos, ó Pai, e consolados, ó Senhor, pela tua graça, pelo teu amor em Cristo Jesus. Amém. Olhando para esse texto, a gente percebe que não há coisa mais difícil, mais melancólica e triste do que ver um verdadeiro crente escorregar e cair em pecado. Embora ele venha a ser restaurado pela misericórdia divina, e é isso que acontece com Pedro e com todos aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor, esse crente perde muito por causa da sua queda. E aqui nós temos nesses versos uma visão dessas, de como Pedro negou o Senhor, uma narrativa dolorosa, mas instrutiva para nós cristãos. E eu gostaria de primeiramente ressaltar quão profunda e vergonhosamente um santo pode cair, como Pedro caiu. Se nós olharmos para a narrativa, nós vamos ver que Simão, a narrativa do Novo Testamento, é um dos mais eminentes apóstolos de Cristo. Ele recebe elogios especiais da parte do Senhor após a confissão que ele fez lá em Mateus capítulo 16, versos 17 e 19, quando diz assim: Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Pedro foi um daqueles que desfrutou de privilégios especiais, para quem Jesus se mostrou copiosamente, especialmente misericordioso. No entanto, quando Jesus foi preso, vemos Pedro dominado de pavor, de medo. E por causa disso ele nega o Senhor Jesus. E não só isso. Se nós observarmos lá no verso 71, ele declarou que nem ao menos conhecia o Senhor. Ele diz assim: ele porém começou a pagrejar e jurar: não conheço esse homem de quem falais. E esse é aquele que andou 3 anos com o Senhor Jesus, que esteve presente num momento muito singular ali, para os discípulos do Senhor, que foi a transfiguração. Mais uma vez o Senhor confirmando o ministério e a pessoa de Cristo, quem ele era, que o salva de morrer afogado, quando ele se precipita ali, querendo se encontrar com o Senhor Jesus ali no mar da Galileia. Além de ter acompanhado o ministério e todas as obras de Cristo, a ponto de reconhecer que o Senhor era o Filho de Deus, o Filho bendito, aquele que havia de vir. E aí nós olhamos para essa narrativa e nós vemos como é a natureza humana, mesmo nos melhores homens, mesmo nos melhores crentes, mesmo após a nossa conversão, nós somos cercados de fraquezas e sujeitos a cair. E isso vai nos mostrar a importância de uma vigilância diária nas nossas vidas. E não só isso, mas da oração, de um espírito de humildade, enquanto estivermos neste corpo corruptível. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E se nós olharmos para a Escritura e para a nossa própria vida, para a nossa realidade, para a história da igreja, nós vamos perceber que Pedro não é o único que tem esse tipo de problema. E aí nós olhando para a Escritura, nós vamos ver a história de Noé, semelhante, Abraão, Davi, Salomão, Sansão, e eu poderia dizer muitos outros, que mostram as tristes evidências da infecção do pecado em nossa natureza humana. Quando nós olhamos para isso, eu me lembro das palavras do profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, que diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E se nós olharmos esse texto, nós vamos perceber que esses 3 itens expressos aqui em Miqueias são um espelho da lei de Deus. Os 2 primeiros falam da relação do homem com o homem, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e o terceiro da relação do homem com Deus. E quando nós olhamos isso, não é apenas cumprir as exigências da primeira tábua, mas é tê-las no nosso coração. Se nós olharmos para o que aconteceu aqui com Pedro e para toda circunstância como essa, nós vamos perceber que se Pedro tivesse amado o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, jamais teria negado a Cristo. E é assim, todas as vezes que amamos a nós mesmos mais do que a Deus, já estamos no abismo do pecado. E nós vamos perceber que todo pecado, ele vai se circunscrever a essa realidade, ao amor a si mesmo, aos nossos desejos, à nossa vontade, do que a vontade de Deus. Abra Marcos capítulo 8, verso 34 a 36. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. E essa palavra fala do amor que nós temos a nós mesmos. É negar isso a nós.
Tome a sua cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. E siga-me. E aí ele continua: quem quiser, pois, salvar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. É o amor a Deus em primeiro lugar. E é interessante, quando nós amamos alguma coisa, nós nos entregamos assim, de forma completa para essa coisa, seja ela o que for. Não interessa o que aquela pessoa tenha feito. Isso lembra muito a relação conjugal, né? Porque, não é à toa que essa é a imagem da palavra de Deus para o relacionamento de Cristo com a igreja. E na nossa relação conjugal imperfeita, né, porque somos pecadores, né? E aí aquele livro, né? Quando pecadores dizem sim, tá? É a preparação para um casamento, entender que são duas pessoas que estão se juntando, mas duas pessoas que são imperfeitas. E a graça de Deus é que consegue transformá-las. E a gente vê isso nos nossos relacionamentos, né? Eu não sei se você já percebeu que a pessoa que mais nos magoa são aquelas pessoas que mais nós amamos. E as pessoas que mais amamos também são aquelas que nós magoamos. E quando nós amamos verdadeiramente, não importa o que essa pessoa fez. Às vezes nos magoamos, às vezes nos entristecemos, mas o amor continua. Continua aquele sentimento, aquela disposição em fazer o bem, em prover o melhor para aquela pessoa, apesar do que ela fez por nós, ou para nós. Isso é amor. E é esse amor que o Senhor está dizendo aqui para nós. Um amor que vai fazer com que a gente perca a nossa vida nesse mundo, para que possamos ganhá-la no mundo por vir. E aí ele diz assim: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Então toda a questão do pecado está relacionada ao amor a si mesmo. Seja ele qual for, do pior ou mais hediondo aos olhos dos homens, até aquele mais fresquinho, seja a mentira, o logro, a cobiça, o tirar vantagem, o adultério, o assassinato, o desprezo para com as coisas de Deus, para com o próprio Deus, a zombaria. Todas essas coisas têm como fundamento o amor a si mesmo e não a Deus. Por isso nós temos a necessidade de nos sustentar em Cristo Jesus. Por quê? Porque a nossa suficiência vem dele. É ele quem vai nos sustentar, é ele quem vai nos fazer florescer, e é ele quem vai fazer com que o amor que eu tenha por mim seja menor e bem ínfimo em relação ao amor que eu tenho por ele. É interessante, Matthew Henry, quando ele está fazendo um comentário sobre esse texto, ele chama a nossa atenção nessa narrativa ao fato que nós vemos lá no verso 66, e com certeza seria a causa da queda de Pedro. Lá no verso 66 diz assim: estando Pedro embaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote. Esse local aqui, o pátio, vai fazer referência ao verso 54, que diz assim, no mesmo capítulo: Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Embaixo no pátio é o mesmo local. E estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E é interessante a percepção de Matthew Henry com relação a essas palavras, porque nada na Escritura é escrito de forma aleatória. Como diz o Senhor Jesus, nem as menores pontuações que a Escritura apresenta passarão.
elas permanecem. Tá? E é interessante porque ele fala Pedro seguira de longe. A gente vê Pedro nessa situação, mantendo-se distância do Senhor. Ele está distante do Senhor. E aí nós olhamos para isso, a partir do que Matthew Henry fala no seu comentário, chamando a nossa atenção, para nós percebermos que aqueles que estão mais próximos de negar a Cristo são aqueles que têm vergonha dele. São aqueles que se afastam, muitas vezes propositadamente. São aqueles que têm vergonha de atender às ordenanças sagradas, que se afastam da comunhão dos crentes, que não gostam de se posicionar abertamente a favor da santidade, do temor e da obediência a Deus. E esses que agem assim estão a um passo de negarem a Cristo. E aí nós olhamos e vemos nesse contexto que nessas circunstâncias uma pequena tentação pode levar um crente a uma grande queda. Volte os olhos para os versos 66 e 67. O início da tentação de Pedro foi somente uma simples recordação de uma criada. Estando Pedro embaixo no pátio, vendo uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Aparentemente, aquela criada recordou apenas que ele costumava acompanhar a Jesus. E nesse contexto, as multidões acompanhavam Jesus. Mas aquilo foi o suficiente para que a fé daquele homem se perdesse. Aquele que anteriormente disse que se fosse necessário morreria com ele, temeu a voz de uma serviçal que não tinha poder sobre ele, poder nenhum, e fez com que ele negasse a Cristo. E percebam que nem estava em questão qualquer situação de morte ou de perigo iminente. E o principal dos discípulos escolhidos, nosso Senhor Jesus, ele foi desencorajado pelas palavras de uma fraca serviçal. Não havia homens armados, nem nenhuma autoridade, mas apenas uma criada e ainda mais uma mulher. Quando eu falo isso, estou querendo diminuir as mulheres. A Bíblia não diminui em momento algum a mulher, pelo contrário, a ressalta das suas funções e no seu chamado de mulher cristã. Mas perceba que naquela sociedade, a mulher não tinha voz. A palavra de uma mulher não era confiável. Eu não sei se vocês gostam às vezes de ver alguns desenhos, né? Mas aquele desenho Mulan mostra esse comportamento que é um comportamento oriental, pecaminoso. Quando ela adentra ali os portões da China e começa a falar que os hunos estavam vindo. E os homens olham para ela e desprezam aquilo que ela estava dizendo. E aí o Mushu lembra para ela: eis, você é mulher. Esse era o conceito daquela sociedade. E olha como o Senhor trata essas coisas. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Foram mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas de um fato mais importante, antes mesmo que os discípulos do Senhor Jesus. Mas o contexto aqui vai nos mostrar que nenhuma tentação é tão pequena ou insignificante que não possa nos vencer, a menos que oremos e vigiemos para resistir à tentação. E nós não podemos pensar que por pequena ou
ou insignificante que seja, nós podemos, por nossas próprias forças, sair incólume de qualquer que seja a dificuldade. E muitas vezes nós pensamos isso, olhando para a Escritura, pura e simplesmente como de um aspecto pura e simplesmente legal, ou de um aspecto pura e simplesmente de justiça própria. E aí você vê vários livros, muito bons até, enfatizando que nós devemos fazer isso ou fazer aquilo, ou fugir da impureza, como a própria Escritura diz, ou de outros pecados. E aí nós olhamos para isso com olhos legalistas e não percebemos que, seja qual for a tentação, nesse momento, a maior arma contra ela é a oração. Não é a minha disposição em vencê-la, não é a minha fuga ou a minha resistência ao pecado, mas a oração, entendendo que por menor que seja essa tentação, ela pode nos vencer com as nossas melhores armas, mas não pode vencer aquele que é o Senhor das nossas vidas. Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, reconhecia que podia passar por toda e qualquer situação, porque ele era um homem forte. Não. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano, é o verso 12, o Senhor vai dizer para ele a sua maior aflição. E ele diz ali, a palavra do Senhor diz que ele 3 vezes pediu ao Senhor que o livrasse daquele mal. Mensageiro de Satanás, é que ele reconhece. E essa expressão em hebraísmo, 3 vezes, demonstra a intensidade. Intensidade. Aquilo é algo que o atormentava profundamente. E o que o Senhor diz para ele: não, eu não vou tirar isso de você. E ele reconhece que era na sua fraqueza que o Senhor o fortalecia. Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo podia passar por toda e qualquer situação, não porque ele confiava nele, na sua maturidade, nas visões e revelações que se tornaram para ele uma tentação. Se você ler ali 2 Coríntios, você vai ver isso. Ele inicia o capítulo dizendo: por causa das revelações foi-me posto um espinho na carne. Mas ele sabia que a única força dele era o Senhor. Se Deus nos deixar a nossa própria sorte, seremos como uma cidadela sem fortificação, uma presa fácil para o inimigo de nossas almas. E nós precisamos nos lembrar que não há nada de pequeno demais no que concerne as nossas almas. E por menor que seja uma tentação, ela é tão avassaladora em seus efeitos como qualquer outra tentação maior. E perceba mais uma vez as condições em que essa tentação veio. Verso 54. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Perceba que essa tentação de Pedro veio por estar ele primeiramente distante do Senhor, como nós falamos, e pela proximidade com os servos do sumo sacerdote, ou seja, com o mundo. Ele estava sentado entre eles. E é interessante porque o que nos vem à mente? Salmo capítulo 1, verso 1, o terceiro verso do primeiro, a estrutura, paralela do primeiro verso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Matthew Henry tem um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: aqueles que pensam que é perigoso estar na companhia dos discípulos de Cristo
porque podem ser levados a sofrer por ele, irão achar muito mais perigoso estar na companhia de seus inimigos, porque podem ser levados a pecar contra ele. A proximidade com os ímpios sempre vai nos levar para situações constrangedoras, e por vezes muitos serão tentados a ser como eles. Cuidado, não sejamos participantes das obras das trevas. Quando nós estamos andando e tendo amizades, comunhão com pessoas do mundo, quando menos percebemos, nós somos confundidos por eles. Abre Efésios capítulo 3, capítulo 5, verso de 3 a 12, diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, nem sequer nomei entre vós como convinha a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou socarriças, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas que eles praticam, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices, mais uma vez, nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Esse é o perigo quando nós temos comunhão com o mundo. Mas você vai dizer: pastor, mas eu vivo no mundo, eu tenho um trabalho, eu tenho uma escola, eu tenho outras atividades, e são poucas as vezes que eu me relaciono com os irmãos em Cristo. A cidade é distante, temos dificuldades. E duas coisas eu tenho para dizer a respeito disso. Em primeiro lugar, você pode viver no mundo e não ter comunhão com o mundo. Por isso o Senhor Jesus disse: eu vou enviar vocês, Mateus capítulo 10, vocês serão perspicazes como as serpentes, e simples, ou seja, santos, puros, como as pombas. Quando a nossa amizade, isso mais para os jovens, adolescentes, mas também para pessoas adultas, amizade com as pessoas do mundo não é no nível em que eu influencio, essa amizade é perigosa, essa comunhão é perigosa. Porque se você não consegue influenciar, você está sendo influenciado. Por outro lado, nós somos chamados para viver no mundo, e para ser luz, e para trazer essas pessoas para o Evangelho através da nossa vida, e não acompanhá-las na vida que elas levam. Como diz o apóstolo Paulo aqui: nem impudicícia, nem impurezas se nomeiem de vós. Não sejais participantes com eles, não sejais cúmplices. E aqui nós temos duas palavras interessantes: participantes. Eu não olhei original, mas às vezes o original ele é mais abrangente do que a tradução. É lógico, foi escrito numa língua diferente da nossa, e às vezes as nossas palavras traduzidas não abarcam todo o sentido, mas eu acho que aqui provavelmente nós podemos falar isso com precisão. Não sejais participantes são aqueles que praticam as mesmas coisas. E aí no final ele fala: não sejais cúmplices, são aqueles que aprovam, mas não praticam. Estão no meio, estão participando passivamente do pecado deles. Por isso ele diz: antes reprovai. Porque se nós não reprovamos, quando as pessoas que estão ao nosso redor estão vivendo de forma indevida, e nós fazemos parte dessa relação, e não somos uma pedra no sapato dele, eu não estou dizendo que você vai ficar enchendo a paciência daquela pessoa incrédula e mundana, dizendo que ela está errada, dizendo que ela está em pecado. Mas quando você tiver a oportunidade de fazer isso, ou você estiver num grupo que tem que se manifestar, você precisa dizer: está errado.
porque senão você é cúmplice. O Senhor está dizendo para nós não participarmos. E quando estivermos no meio dessas pessoas, reprová-las. E olha que situação. Uma tentação pequena, né? Levou uma grande queda. O pecado de Pedro foi muito, muito grave. Ele negou a Jesus diante dos homens, em uma ocasião que ele deveria ter confessado e honrado, ter comparecido diante do tribunal para testemunhar a favor do Senhor Jesus. E é interessante nós olharmos esse contexto da narrativa e da vida do Senhor Jesus e seus discípulos. Jesus sempre avisou os seus discípulos sobre os seus sofrimentos. Se tem alguém que não pode dizer que foi enganado, são os crentes. Se bem que tem muita gente sendo enganada aí. Nós crentes nunca podemos dizer na nossa confissão de fé que nós fomos enganados, porque existem mais desestímulos à vida cristã do que estímulos aos olhos do mundo. Então você não pode dizer que foi enganado. Se bem que tem muita gente que faz isso, né? Igrejas aí que, vem aqui, nós estamos dando uma cesta básica, mas você tem que assistir o culto. Complicado. E se eu fosse entrar por isso aí, eu ia falar muita coisa. Mas nós não podemos dizer isso. Os discípulos do Senhor Jesus não podiam dizer isso. Olha o que Mateus capítulo 16, verso 21 vai dizer. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus capítulo 17, verso 22 e 23. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E então os discípulos se entristeceram grandemente. E não só isso, eu poderia citar vários textos quando ele diz: se fazem isso em lenho verde, o que será em lenho seco? Ele diz: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se fizeram isso comigo, vão fazer isso com vocês. Aí ele diz: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, todos aqueles que seguem os filhos do homem, não têm onde reclinar a cabeça. Sempre fomos avisados, a Escritura nos avisa dos perigos desse mundo e da não, vamos dizer assim, a palavra me fugiu, mas da dificuldade que é a vida cristã. Não nos é escondido nada disso. Se pregadores ou se igrejas escondem isso, mas o Evangelho está aqui. Se formos fiéis, nós vamos ver que os estímulos para o reino de Deus são desestímulos para o homem carnal. O reino da terra, o reino de Deus, é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Uma das dificuldades que é nesse mundo abraçar a glória do Evangelho. E ainda assim, quando esses sofrimentos chegaram, eles foram para Pedro uma surpresa e um terror tão grande, como se nunca tivesse sido avisado. Uma pequena circunstância levou a um grande pecado. Jesus sempre lhes disse que eles deveriam sofrer por ele, deveriam tomar as suas cruzes e segui-lo. Entretanto, Pedro, tendo um terrível medo do sofrimento, que como primeiro indício desse sofrimento, ele mente e pragueja, fazendo assim qualquer coisa
para evitar o sofrimento. É interessante porque Pedro foi capaz de reconhecer Jesus prontamente quando era admirado pelas multidões e essas o seguiam. Mas agora que Jesus estava abandonado, desprezado e aparentemente destruído, Pedro se envergonha dele e não consegue declarar que conhece o Senhor e que o ama. Quando nós olhamos a Escritura, nós vamos perceber que o nosso amor para com Deus de nada vale para Ele. Não que Ele não aceite, porque é Ele quem coloca isso no nosso coração. Mas o que vai fazer a diferença não é o que eu sinto por Deus, mas é o que Ele sente por mim. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui, que me surgiu à mente agora, ali no culto, e eu estava meditando sobre a pregação. Qual foi a diferença de Judas e de Pedro? Algumas, em alguns aspectos, e nenhuma em outros. Olha que interessante. Você sabia que o que levou Judas a tirar a sua própria vida foi o amor a si mesmo e a justiça própria? Olha que interessante. Judas traiu o Senhor Jesus da mesma forma que Pedro. Mas ele reconhece, como Pedro, o seu erro. A palavra de Deus diz aqui que ele chorou amargamente. E provavelmente, não sei se Judas chorou, a Escritura não diz, mas a atitude dele foi de total desespero. Por quê? Porque ele vai procurar justiça em si mesmo. Porque quando ele reconhece que pecou contra Deus, que a sua atitude foi infame, ele tenta buscar em si alguma compensação e por isso ele não encontra. Por quê? Porque ele condenou o Senhor e Salvador da eternidade, Senhor da eternidade, Salvador das nossas vidas, à cruz. Ele foi um instrumento de Satanás para fazer com que o Senhor, Deus, cumprisse o desígnio de Deus. E por não olhar a justiça em outro lugar, mas em si, ele tenta reparar o seu erro e se mata. Mas veja Pedro, na mesma situação, ele reconhece, ele desata a chorar. A ideia aqui é de um choro intenso, de um choro profundo, de profundo sofrimento. Mas ele não olha para dentro dele, não vai buscar nele a justiça para reparar o seu pecado. Mas ele busca na cruz de Cristo. E aí nós olhamos isso e nós vamos perceber que todo desvio vai impor ao crente uma profunda tristeza. E nós vamos ver que isso é uma bênção na vida do crente. Quando Pedro reconheceu o seu pecado, ele desatou a chorar com um choro de profunda tristeza. E eu não sei se você já teve um choro desse, principalmente relacionado ao pecado, como é algo que destrói, dilacera
a nossa alma. E é isso que ele sente aqui, desatou a chorar. Esse choro demonstrava uma profunda tristeza. Ele entende o que ele fez, ele reconhece o que ele fez. E nós podemos imaginar o que ele deve ter sentido naquela hora. E todos nós, infelizmente ou felizmente, já passamos por isso. Ou infelizmente e felizmente já passamos por isso. Se você abrir 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Lá no Salmo 32, nos versos 3 e 4, o salmista expressa esse sentimento, não só aí, mas em outros salmos também. A gente vê esse sentimento de tristeza que Paulo fala aqui em Coríntios. No salmista, capítulo 32, versos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, num deserto. Essa é a ideia. Os ossos doeram. Quem tem aqui, como é que é aquela doença dos ossos? É osteoporose? Tem uma doença que as pessoas sentem dor nos ossos. Eu lembro que quando minha mãe pegou chikungunya, meu pai e minha mãe pegaram chikungunya. E eu me lembro que mamãe reclamava mais dessas dores do que meu pai. Ela tem problemas de coluna, tem problemas no joelho, né? E ela sentia essa dor. Ela, meu filho, é uma dor terrível. É isso que o salmista está dizendo aqui. E nós vamos perceber em outros textos de Salmos que o pecado e a dor, o pecado fez com que ele adoecesse. Vergonha, amargo arrependimento, um sentimento de profundo pesar e dor no coração, é o que nós estamos vendo aqui nas palavras do salmista, quando ele diz que o seu vigor se tornou-se seco, como num verão escaldante. Uma queda tão tola, diante de muitos avisos da parte de Cristo. E nós vamos perceber que a experiência de Pedro representa a experiência de todos aqueles que caíram em tentação. Todos que passaram por essa mesma experiência descobriram que tiveram que colher uma amarga colheita nesse mundo. Eles, como Pedro, foram gratuitamente perdoados e tiveram seus pecados apagados, mas como Pedro, tiveram que verter muitas lágrimas. E o pecado certamente vai causar tristeza. Mas devemos estar certos de que o caminho marcado por mais santidade será sempre o caminho da felicidade. Essa expressão do verso 72 aqui, ela é extremamente emblemática. Porque é uma expressão usada para mostrar conversão, ou um sentimento muito semelhante de alguém que está cego diante de uma situação e agora consegue enxergar. É a mesma expressão que é usada lá no filho pródigo. E caindo em si, né? Ele precisou estar na lama, literalmente, para cair em si. Pedro precisou estar na lama para cair em si. E o seu choro mostra a convicção que ele tem do pecado dele. Olha o que o Salmo 32, verso 10 vai dizer: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor
a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Eu gostaria de concluir, queridos, da seguinte forma. Eu gostaria de lembrá-los de que um santo pode cair profunda e vergonhosamente. E, em geral, quando se distancia do Senhor, por vezes, sem perceber, consequentemente, ele se aproxima do mundo. E por menor que seja uma tentação, ela contém todo o veneno do inferno. E que por mais que o pecado possa inicialmente trazer um falso conforto e um prazer momentâneo, ele carrega sobre si todo o peso e dor do inferno, causando profunda tristeza e pesar. E que essa tristeza e pesar no crente, quando é produzida por Deus, vai levá-lo ao arrependimento, que pela graça divina também nos é concedido, juntamente com o perdão de Deus, que nos faz retornar ao caminho. E é por isso que o salmista, lá no Salmo 130, versos 3 e 4, diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É interessante porque nós vemos aqui que um homem pode estar totalmente perdido, pode estar totalmente desesperado, sem esperança nesse mundo, nenhuma, sem nenhuma consolação humana, e mesmo assim pode ser alvo da graça perdoadora de Deus na sua vida e ser completamente restabelecido, como foi Pedro. E é por isso que todas as vezes que nós temos um momento de confissão, e essa é uma prática litúrgica reformada, ter um verso, um versículo que fale sobre a certeza do perdão de Deus. Às vezes ele vem nesse próprio verso, nesse próprio texto que nós apresentamos, às vezes vem em outros textos. Mas essa é uma certeza na vida do crente. Eu estava vendo o Marcos ali falando sobre Mateus 18 e passou à minha mente a seguinte coisa. Vou puxar um ganchinho ali no momento de confissão. Às vezes nós olhamos para aquele texto lá e dizemos assim: aqui fala para irmão, E tem muitos pregadores aí, ou ministros, pastores, sei lá o que, exegetas, que dizem assim, que você não tem a responsabilidade, ou mesmo a mesma obrigação diante de Deus de perdoar um ímpio que peca contra você. Se ele pedir perdão, tudo bem. Mas mesmo assim, eu já ouvi isso. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Isso é uma falácia muito, muito grave. Por quê? O texto ali está falando sobre irmãos, Lógico. A palavra de Deus sempre vai apontar primeiramente para a família da fé. Mas como é que eu vou me mostrar gracioso? Como é que eu vou mostrar a graça de Deus na vida de uma pessoa ímpia, se eu não posso demonstrá-la dessa forma? Não foi assim que Deus agiu para conosco. Antes mesmo, como diz a Escritura, Ele nos amou primeiro, quando nós éramos o quê? Inimigos. Está aí uma coisa difícil na vida de alguém, é o perdão. E por mais que existem algumas pessoas que são, pela graça divina, pela misericórdia de Deus,
mais tendentes a esse tipo de comportamento. Todos nós, sem exceção, temos dificuldades de perdoar, principalmente quando o nosso amor próprio é ferido. O Senhor Jesus disse que ali em Mateus capítulo 5, eu acho que no trecho de 40, 43, por aí, mais ou menos, eu tenho de cabeça, quando ele diz assim, que nós devemos ser como o Pai Celeste, que faz com que as bênçãos, né? E ali diz as chuvas, recaiam sobre justos e injustos, para sermos considerados filhos de Deus. O perdão é o que mais nós necessitamos como crentes? Ou você acha que e a gente pensa assim, né? Que o perdão de Deus na nossa vida foi um momento lá na nossa conversão. Depois da conversão, a gente não precisa pedir perdão, a gente não peca, é automático. Eu pensava assim também. Apesar de não esboçar isso, às vezes na prática eu manifestava assim. Depois eu li um livrinho no seminário fininho, o Arrependimento Cristão. Nas primeiras páginas desse livro ele diz que o arrependimento é uma característica do crente, porque ele precisa se arrepender diariamente dos seus pecados. Então o perdão é algo que está arraigado na nossa vida cristã. Como diz o salmista, e é a causa de tememos ao Senhor. E nós devemos esperar isso em nossas vidas. Há dificuldade? Há dificuldade. Eu teria a mesma dificuldade que você se estivesse passando pela sua situação, como já tive. E conhecer o problema é um ponto, ou a metade do caminho para vencê-lo. E aonde a gente vai buscar isso? Essa força, essa condição é em Cristo. Eu já me vi várias vezes, não uma, mas várias vezes, tendo que orar para o Senhor, pedindo que Ele me conceda esse sentimento, ou esse dom de perdoar, em situações que se tornaram difíceis para mim. E que por algum tempo, por alguns motivos, eu não conseguia perdoar. Porque você pode perdoar alguém sem mesmo ela pedir perdão para você. Isso é demonstrado pela disposição no seu coração para com aquela pessoa. E quando nós olhamos e percebemos como foi na vida de Pedro, não só aqui, lembra do apóstolo Paulo repreendendo por causa da sua atitude pecaminosa? A própria atitude de Paulo com relação a Marcos, a sua intolerância. E aí nós poderíamos dizer um certo perfeccionismo do apóstolo Paulo, não sei, estou supondo. Nós vamos ver que todos eles, todos aqueles que foram instrumentos de Deus, todos os seres humanos, todos os homens, necessitam desesperadamente da graça de Deus sobre eles. E é por meio dessa graça que nós vivemos. E essa graça que nos faz lembrar e olhar para exemplos de homens melhores do que nós, que andavam de uma forma mais pura que nós diante do Senhor e caíram.
Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos